Fala aí, galera do Corujão Vascaíno. Estamos chegando aqui com aquele nosso vídeo noturno, trazendo todas aquelas informações do Vasco da Gama. Após aí mais uma vitória do Vasco no Campeonato Brasileiro, ontem contra o Bragantino por 3-0, jogando lá no estado de São Paulo. O Vasco aí, que é o visitante que mais marcou gols nessa edição do Campeonato Brasileiro. Você vê, né? Evidentemente, impulsionado aí por algumas vitórias elásticas, como a vitória do Santos, né? Contra o Santos por 6-0, ganhamos do São Paulo fora de casa também, né? Ontem fizemos mais 3 gols. O fato é que, fora de casa, o nosso ataque tem funcionado muito bem. Talvez até porque os times jogando sob seu mando saem, né, e deixam espaço para o Vasco poder encontrar aí os gols. Interessante é que nos últimos 10 jogos, como mostra essa imagem aí, nós obtivemos 6 vitórias, uma derrota apenas contra o Palmeiras e foram 3 empates, né? Então, as vitórias contra o Bragantino, Fluminense, Fortaleza, Vitória, Cruzeiro e Bahia. A derrota, como eu disse, contra o Palmeiras e os empates aí contra o Flamengo. Ceará, que, deixamos os caras empatar no finalzinho em São Januário e contra o Botafogo. É um excelente retrospecto aí, não é à toa que o Vasco é o líder em pontos conquistados no retorno, fazendo aí um retorno de time para ser campeão. Pena que, né, o turno não tenha sido tão bom assim. E o Vasco, como eu disse, sendo aí um time que faz muitos gols fora de casa, nessa questão aí nós já derrubamos 3 técnicos. Derrubamos o Zubeldia, quando era técnico do São Paulo, na vitória por 3-1 lá no Morumbi. Depois derrubamos o Kleber Xavier, que estava na época no Santos, quando tomou aquela sacolada de 6-0. E agora derrubamos hoje o Fernando Seabra. Foi anunciada a sua demissão do Bragantino após o 3-0 no jogo de ontem. Quem será a próxima vítima? Domingo nós temos jogo contra o São Paulo, novamente em casa. E o Crespo, apesar que nesse momento não se fala em ameaça de demissão para o Crespo, mas o São Paulo não vem bem, né? Eu até, né, fiz um short hoje comunicando a saída do Fernando Seabra, coloquei no canal e perguntei quem vai ser a próxima vítima. Aí teve muitos comentários lá e teve um amigo que falou assim, não, porque acho que foi o Ricardo, abraço para o Ricardo aí. Falou assim, mas o Crespo não está ameaçado, Dib. É verdade, não está. Agora, se toma uma sacolada dentro de casa, lá, dentro de São Januário, se o Vasco mete 4-5-0 no São Paulo, Dib, tá sonhando muito. Por que não? O time tá bem. O São Paulo tá mal, né? Por que não? Vamos dizer que meta uns 4 ou 5 no São Paulo. Será que o Crespo resiste à sacolada de gol? Não sei, cara. Sinceramente, não sei. Tenho minhas dúvidas. Por falar em troca de técnicos, aí, ó, esse outro post aí, bastante interessante, mostra os técnicos que já assumiram aí os times e já rodaram no Brasileirão. Vocês vão reparar aí que alguns times já tiveram 3 técnicos na competição, entre eles o Fortaleza, que está na zona do rebaixamento, né? Teve lá o Vojvoda, teve aquele, o Rafa, acho que é Paiva, né, que foi técnico do Botafogo, e agora está com o Paderno, né? O Fluminense começou com o Mano, passou pelo Renato Gaúcho e está com o Zubeldia, 3 técnicos também. O Juventude, 3 técnicos, né? O Santos, 3 técnicos. O Sport Recife, 3 técnicos. E o Vitória, 3 técnicos. Você vê, tirando o Fluminense, né? Todos os outros times que trocaram 3 vezes treinadores, se não estão na zona do rebaixamento, estão muito próxima dela, né? O Vasco teve 2 trocas, né? Começou com o Carille e agora está com o Fernando Diniz.
E apenas um técnico. É o Bahia, que está muito bem no campeonato, com o Rogério Ceni. O Fernando Seabra, que começou muito bem, né? E agora foi demitido do Bragantino. O técnico lá do Ceará, que é o Léo Condé, né? Que também começou bem, agora o Ceará está tendo uma queda aí. O Léo Jardim, o Leonardo Jardim, do Cruzeiro, muito bem no campeonato. O Felipe Luiz, do Flamengo, muito bem no campeonato. O técnico do Mirassol, que está fazendo um campeonato espetacular, que é o Rafael Guanais. O Abel Ferreira, do Palmeiras, que já está aí há 400 anos, sempre fazendo bons trabalhos, né? Então, a gente repara que, realmente, a manutenção do técnico, mesmo quando, muitas vezes, há oscilação, se o clube acredita no trabalho, se o clube acredita no profissional, acredita no material humano que tem para o profissional trabalhar, a manutenção do treinador, ela é sempre importante e sempre vale a pena, né? Quero voltar a falar aqui de Robert Renan e Cuesta, né? Mais uma atuação perfeita dos nossos zagueiros. Terceiro jogo que eles não tomam gols, somando aí praticamente quase 7 horas, né, que eles não tomam gols. E elevou muito o nível da nossa zaga. Ontem, a gente sofreu uma pequena pressão do Bragantino, não foi nada absurdo, né? Muita bola levantada na área e eles não perderam nenhuma jogada, né? Evidentemente, a gente tem que colocar isso muito na conta aí também do trabalho que o Barros vem fazendo ali na volância. É um cara que tem se destacado muito, né, pela disposição, né, pelo senso de cobertura, pela maturidade que o Barros, né, tem atuado, o que tem ajudado e muito a nossa dupla de zaga, que agora é uma dupla de zaga que nos dá confiança, né? Meus amigos, há muito tempo, vou dizer, a gente não tem uma dupla de zaga que a gente hoje não vai para o jogo com medo de bola levantada, de um zagueiro, de um atacante partir para cima, para dentro dos nossos zagueiros e o cara levar um drible, né? Realmente hoje a gente tem confiança. Até o trabalho defensivo do Piton, que a gente sempre criticou muito como uma dificuldade do Piton na parte defensiva, melhorou. O Piton agora vem fazendo coisas que a gente não via, como, por exemplo, antecipar jogadas. E isso eu coloco muito na conta do Diniz. Eu acho que é um trabalho da comissão técnica. O PH, de vez em quando, dá umas vaciladas. Ontem mesmo, no início do jogo, ele entregou uma bola que o Sacha, até agora, não sei o que ele quis fazer, se ele quis chutar, se ele quis cruzar. O fato é que perdeu o gol, deu mole. O PH, de vez em quando, dá uns mole, mas, no geral, ele vai bem também, né? E o Barros, cara, pô, eu acho que... Eu até comentei isso na live de ontem, que talvez essa saída do Barros pro Amazonas, para o América Mineiro, disputando a Série B aí durante 2 anos, né? Quase 2 anos. Eu acho que isso ajudou na maturidade, no amadurecimento do Barros. Tá? É um jogador que ele voltou diferente, né? Eu acho que ele ter conseguido uma sequência nesses times, onde ele passou, ele foi titular, é algo semelhante que está acontecendo agora com o JP lá no Avaí, né, que vem jogando bem, vem fazendo gols, a torcida do Avaí adora. Outro dia eu vi uma postagem de torcedores do Avaí dizendo o seguinte: olha, eu não sei como é que vocês vão fazer, mas no final do ano tem que segurar esse cara, tem que negociar com o Vasco lá para manter o JP. Ou seja, de repente, é outro caso que vai ser semelhante ao Barros. Ele voltando para o Vasco em 2026, volta diferente, volta mais maduro, porque o garoto também tem qualidade, entendeu? Mas precisava realmente de uma sequência, né? Eu quero trazer um outro post aqui, e aí já falando do nosso artilheiro Verratti, que ontem voltou a marcar após 8 gols de jejum, né? Mostrando aqui os maiores artilheiros do Vasco no século XXI. Romário com 131 gols, o Nenê com 63, hein? E o Nenê nem era atacante, né? Era um meio-campo ali. Jogou de atacante algumas vezes no Vasco, mas era mais um meia, né? O Verratti chegando aí aos 59 gols. E aí depois tem o Elton com 52, Leandro Amaral 51, Cano 43, Pikachu, outro fenômeno, né? Porra, lateral direito, 41 gols.
Alexandre, Alec Gol com 39, Moraes, quem lembra do Moraes, com 38, Valdir Bigode com 35 e o falecido Thales com 35 gols também, né? E ontem, cara, o Verratti, ele é bastante emocionado no final do jogo, e a gente viu, inclusive, né, hoje, se você não teve oportunidade de assistir os bastidores da Vasco TV, né, o Verratti, em determinado momento, pós o jogo, ele aparece ali meio que emocionado ali no vídeo, né, no momento de reflexão. A gente sabe quanto é difícil, né, para um jogador, artilheiro, atacante, viver um jejum de gols. É muita cobrança, se falou muita coisa ao longo desse período, né, muita gente ainda não querendo o Verratti como titular. Eu acho que nem é o momento dele voltar também, né? Aí tem a imagem, né, na entrevista que ele deu lá para o Premier, né, com o Bira, né, que é roupeiro do Vasco da Gama, e que parece que os dois têm uma relação muito próxima. Aí o Verratti falou o quanto gosta dele e que ele tinha profetizado que o Verratti faria 2 gols ontem. E fez mesmo. Tanto que na hora do segundo gol, o Verratti atravessa todo o gramado e vai dar um beijo na testa do nosso companheiro aí. Né? Então, cara, é um momento complicado, né, para qualquer artilheiro viver um jejum de gols. Mas a impressão que dá, e eu coloquei na capa do nosso vídeo hoje, né, o nosso treinador aí, o Diniz, dizendo: Diniz e Verratti, jogo limpo. E aqui eu vou trazer uma opinião, não é uma informação, né? Acho que muito do momento que o Vasco vive hoje, a impressão que eu tenho é uma gestão de grupo muito bem feita pelo Fernando Diniz. E isso nós sabemos, meus amigos, o quanto é fundamental para o sucesso de um time de futebol. Não basta só treinar, não basta só resultados, né, em campo, com treinamento, porque esse resultado ele vem muito também extra-campo. E o Diniz vem se demonstrando realmente conseguir fazer uma gestão de grupo com qualidade. O maior exemplo disso foi a saída do Verratti, né? Ele sempre enaltecendo a importância do Verratti, mesmo quando não joga. A gente vê nos bastidores aí da Vasco TV, o Verratti, mesmo fora dos jogos, continuando sendo um líder, né? Tendo a voz junto do elenco, né? A gente já viu várias vezes ele conversando com o GB, que ontem, mais uma vez, entrou bem e fez o gol, né? Comemorando gols com o GB, como aconteceu ontem também, né? Ou seja, é um cara de grupo. E o Diniz parece que consegue manter esse papo reto com esses jogadores. E tem que ser assim, porque o Diniz é um cara que cobra muito, e cobra muito pesado, né? Se ele não souber dosar isso, com essa cobrança, né, com esses momentos de carinho, que jogador de futebol precisa de carinho, por incrível que pareça, né? Apesar de tudo, né, a gente vê aí jogadores de futebol com essa carência, né, com essa necessidade do afago, né? Não estou dizendo que é o caso do Verratti, mas vários outros são assim, né? E o Diniz consegue, né, me parece que dosar isso, né, a questão da cobrança e a hora também de dar uma segurada. E isso foi um aprendizado, né, com todos os problemas que ele passou também. Ele teve problema com o Tietchan no São Paulo, teve problema com o Luciano, né? Eu acho que aos poucos o Diniz, né, que é formado em psicologia, ele conseguiu, de certa forma, ir se lapidando, conseguiu, de certa forma, ir se moldando para saber a hora de cobrar, o momento certo de cobrar, né, a quantidade da cobrança, né, ou seja, e a hora também de dar uma recuada e de dar uma segurada. E essa saída do Verratti do time, né, demonstra exatamente isso, né, ou seja, um papo reto, olho no olho, né, e mostrando para o jogador que ele continua sendo importante. O grupo abraçou ele também. A gente via a felicidade do grupo ontem, quando ele conseguiu fazer o primeiro gol e depois o segundo gol. Eu acho que foi extremamente importante, não só a vitória, mas a gente ter o Verratti de novo sorrindo, em alto astral, né?
e logo ele vai ter outra chance. O Nuno Moreira mesmo está com 2 cartões amarelos aí. Qualquer hora ele vai levar o terceiro e a tendência é que o Verratti seja titular quando o Nuno não puder jogar, né? O Verratti, ele tem as suas valências, ele tem as suas dificuldades, e todos nós, como torcedores do Vasco, sabemos cada uma delas. Mas não dá para abrir mão do Verratti. O Verratti é um cara extremamente importante para o nosso grupo, extremamente útil e vai nos ajudar muito, não só com gols, como também fora de campo. É isso aí, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, peço que deixe seu like aí, compartilha, se inscreva no Corujão, vire membro. Qualquer hora quero trazer você aqui na bancada como membro do Corujão para debater futebol comigo, né? Segue a gente no Instagram, Corujão Vascaíno, e lá no X, @Corujão Vascaíno. Um abraço, até a próxima.